Isso é mais ou menos como você usar a irmã. A irmã falou aqui, a irmã Kátia, sobre o amuleto, né? Você usar um pé de coelho, por exemplo. Eu antigamente usava um pé de coelho quando eu não conhecia Jesus. Porque eu achava que aquilo ali me dava sorte. Chegou, dá pra você ligar o ar aí, tá quente já aqui. Eu achava que aquilo me dava sorte. Mas não dá. Então, ao invés de eu orar a Deus e falar, Senhor, muda a minha sorte, eu pegava no amuleto. Então, o amuleto substitui a minha oração. Entendeu? O amuleto substitui a minha oração. Você tem uma imagem de Maria, por exemplo, na tua casa, né? E daí quando você está preocupado, você olha para Maria e diz assim, ai, minha mãezinha, me ajude. O que você está fazendo? Você está pedindo a intercessão de Maria. E a Bíblia diz que isso é pecado. Entendeu? Isso é pecado. Olá a todos do canal Web Mídia, inscritos, novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Também vocês que sempre nos acompanham pela página da Web Mídia, sejam todos bem-vindos. Irmãos, nesse vídeo de hoje, tá? O pastor Sandro, tá? Ele vai até falar e comentar acerca da idolatria. Até a gente fez um vídeo, né? Um vídeo anterior falando sobre a idolatria do homem. Se você não viu esse vídeo ainda, vou deixar aqui na tela aqui para você clicar, tá? Ir lá para ver esse vídeo, também vai estar aqui na descrição, tá? E eu achei muito importante porque às vezes nós idolatramos muito o homem e se esquecemos de Deus. Às vezes nós depositamos nossa fé no homem e se esquecemos do Criador. Porque Deus, irmãos, Deus é o que vai transformar a nossa vida. Deus é o que vai nos salvar. Porque quem salva o homem é Deus. Quem salva a humanidade é Deus. Então você deve depositar toda a sua fé e toda a sua confiança em Deus. Você deve fazer isso. Mas às vezes os homens se esquecem. E em uma dessas mensagens do pastor Sandro, né, na Manhã com Deus, ele falou algo muito, muito sério e muito importante, que é a questão da idolatria. Tudo que tira a sua atenção de Deus, você acaba idolatrando aquilo. Tudo aquilo que faz com que você tire seu foco de Deus, tá? Isso é idolatria. Então eu peço a vocês que vejam até o fim esse vídeo, tá? Depois deixe seu like, compartilhe ao máximo de pessoas. E se você quiser conversar comigo, tá? Quiser me mandar mensagem, vai estar aqui, ó, na descrição também, tá? Desse vídeo vai estar todas as informações, o meu WhatsApp, tudo, tá bom? Mande mensagem, vou armazenar seu número para que nós possamos conversar, tá bom? Deixa eu só voltar o vídeo um pouquinho aqui, para que nós possamos acompanhar na íntegra e depois eu quero saber a sua opinião sobre esse vídeo. Fica aí com o vídeo. Entendeu? Isso é pecado. Então tudo que leva você ao mundo espiritual, a outra pessoa que não seja Jesus, entendeu? Sim, Carlito, tem gente que idolatra a Bíblia, eu concordo com você. Tem gente que idolatra a igreja, tem gente que idolatra pregador, tem gente que idolatra o dinheiro, entendeu? Tem gente que idolatra o filho. Eu estou usando as imagens, aqui eu disse que eu não quero que ninguém se ofenda, porque eu não estou querendo ofender ninguém, não é a minha intenção. Eu estou usando apenas como um exemplo para você entender o que eu estou falando. Então a Bíblia diz ali no livro de Êxodo, no capítulo 20, né, do verso 1 em diante, que é quando Moisés lê os 10 mandamentos ali, né, para os judeus. O Senhor fala que nós não deveríamos fazer nenhum tipo de imagem de escultura com semelhança de homem, mulher e tal, mas é na intenção de adorá-los. Entendeu? Agora, porque se fosse para tudo, se eu tivesse isso aqui, era pecado. Eu tenho uma imagem de um galo. Entendeu? Mas é pecado você ter imagem de um galo? Não. Por quê? Porque eu não uso o galo como meu intercessor. Você entende isso? Eu sei que você entende. Você é uma pessoa inteligente. Você está entendendo? Então, quem são os nossos intercessores? Os nossos intercessores estão no livro de Romanos, anota aí, capítulo de número 8, do verso 20 e do verso 30 em diante, estão os dois intercessores que eu e você temos diante de Deus. Só tem dois. Entendeu? Só tem dois.
Olha, Luiz Cláudio, não é correto. Quando a tua Bíblia está gasta, você pode dar para alguém que não tem. Entendeu? Você pode dar para alguém que não tem. Eu tenho fotografia na minha casa, Tânia Zonta. Fotografia da Manuela, da Shirley. Agora, eu não tenho fotografia do Papa, de um cara que os caras dizem que é Jesus. Como é que alguém vai ter uma fotografia de Jesus se quando Jesus viveu não tinha fotografia? Então aquele cara que está na fotografia que as pessoas têm não é Jesus. Então você está pegando assim, meu Jesus Cristinho, me ajuda, mas aquele ali não é Jesus. Entendeu? Se você adorar a xícara, por exemplo, o pastor tem uma xícara cheia de ovelhinha. Daí eu vou lá e digo, minha xícara amada, querida, pede para Jesus me abençoar. Idolatria, eu estou idolatrando a xícara. Tem gente que idolatra a vaca. Tem lugares do mundo onde os caras rezam para vaca. O cara olha e fala, vaquinha. Então seria uma grande bobagem, né? Você dizer que você não poderia ter uma aliança, usar aliança, porque aliança é um simbolismo. Não tem nada a ver. Isso não confunda as coisas. Nós estamos falando de espiritualidade e nós estamos falando de coisas religiosas. Romanos 8, irmã Gislaine. Depois vocês leem aí, tá? Estudem aí. Romanos, capítulo 8. Lição de casa para amanhã aí. Tá? Anotem aí, depois vocês vão ler em casa depois. Lili, o Santo Sudário não existe, ele é mentira. O Santo Sudário, algumas pessoas dizem que é o lenço que envolveu Jesus, que foi encontrado, né? Mas no teste de carbono 14 descobriu-se que ele tem menos de 1000 anos. Então o Santo Sudário não existe, ele é uma fraude, como muitas outras, tá? Como muitas outras, ele é uma fraude, entendeu? Então vamos continuar. Veja que o apóstolo Paulo está falando, a minha palavra, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A tua fé não pode, Romanos 8, Adriana Souza, a tua fé não pode estar apoiada em coisas humanas. Não pode. Então eu não posso fazer um ônibus para você e dizer assim, toda vez que você pegar aqui nesse ônibus, Cris, o ônibus que você mandou pro pastor, tá aqui, já comi o chocolate. Todas as vezes que você pegar nesse ônibus e olhar para ele, você vai ver a Deus. Essa é a minha sabedoria. A Bíblia diz que toda vez que você fechar os seus olhos, no seu quarto, dobrar o seu joelho onde você estiver, você vai encontrar Deus. Você não precisa do ônibus. Entendeu? Se ele quer, Mariane, por que não? Né? Ele quer, você vai impedir? Entendeu? Então, a gente precisa entender que nós não precisamos, nem você, nem eu. Sim, irmã Rosane, o Urim e o Tumim eram pedras utilizadas para entrar na presença de Deus. É verdade isso. Assim como a estola sacerdotal. Assim como a arca de Deus. Todos esses objetos foram abolidos em Cristo. Entendeu? Então, o Velho Testamento é para os judeus, não para o cristão. Eu tenho ensinado vocês aqui todo dia. Antigamente, se você não pegasse a estola sacerdotal, que é a estola, uma vestimenta do sacerdote, que foi ungida e consagrada por Araão, não dava para entrar na presença do Senhor, só fazia com aquilo. Oi, Bibi Silveira, seja bem-vindo. Entendeu? Mas a Bíblia diz que quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu rasgou-se de cima a baixo, né? Então agora nós não precisamos de mais nada para ter acesso a Deus, é só a nossa fé. Entendeu? Então nós, eu e você, devemos buscar de Deus aquilo que Deus tem para nós. Oi, Lulu, Deus abençoe, queridona. Devemos buscar de Deus aquilo que Deus tem para nós, né? Vamos continuar? 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não. Porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Quem são os príncipes deste mundo? Naquele tempo eram os sacerdotes. Né? Então, toda vez, irmão,
que você começar a escutar a história dos caras aí, dos sacerdotes, né? Por exemplo, hoje se escuta muito história que o cara diz que se você der, você recebe. Não é assim? Você vai buscar, por exemplo, no culto, vai buscar Jesus, você chega lá, o cara tá fazendo uma campanha de prosperidade e tá dizendo para você que se você der uma oferta de 100 mil reais, Deus vai te dar 1 milhão. Isso é o que o apóstolo Paulo tá falando. Que nós não vivemos sabedoria humana e nem a coisa que esses caras inventaram. Isso é invencionice dos caras. Isso não é Bíblia. Entendeu? Isso não tá na Bíblia. É isso aí, meus irmãos. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação a esse assunto, né? Porque infelizmente acontece isso mesmo, tá? Infelizmente acontece, tudo isso que o pastor falou acontece. Se a sua fé, tá? Se a sua fé for exercida naquilo que você tanto deseja, às vezes você dá pela fé e Deus vai te retribuir. Mas cada um tem o seu pensamento sobre esse assunto, tá? Eu sei que muitas pessoas que estão aqui me assistindo, tá? Muitas pessoas que gostam de assistir aqui também os vídeos do pastor, eu sei que pessoas que têm essa fé de quando ora, de quando busca, de quando pede a Deus, Deus sempre está ali atento a ouvir o seu clamor e ouvir a sua petição. Eu sei que tem muitas pessoas hoje, né, que hoje, se você pegar o Facebook, se você entrar ali em algumas coisas relacionadas a cristianismo dentro do Facebook mesmo, você vai ver muitos profetas, né, dando revelações. O que dá para imaginar é que Deus só fala com aquela pessoa, né? Muitas pessoas falam assim, porque Deus está falando agora, porque Deus está fazendo isso, tal. Parece que Deus só está com ele, não está com mais ninguém. Mas Deus está aí junto com você também. Deus sempre está do seu lado. Se você começar a exercer a sua fé, se você começar a buscar a Deus, se você começar a se desviar das coisas más, das coisas que desagradam ao Senhor, Deus vai ouvir o teu clamor. Deus vai responder tudo aquilo que você tanto pergunta, e que tanto pede a Deus, Deus vai te responder, tá bom? Agradeço a vocês, tá, por ter ficado até o finalzinho desse vídeo. Peço a vocês que deixem seu like, compartilhem ao máximo de pessoas, porque isso é muito importante para nós, tá bom? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, assim se Deus permitir. Que Deus abençoe sua casa e que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. E não se esqueça, tá? Se inscreva, deixe seu like e compartilhe ao máximo de pessoas, porque isso vai nos ajudar muito. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.